boa noite e também eu queria agradecer o convite, enfim, da Bertrand e dos autores da obra, portanto, do João Camargo e da Paula Pimenta de Castro. Para mim também foi um privilégio, portanto, a oportunidade de ler e de ler de uma forma, digamos, mais cuidada também este livro, pela responsabilidade de vos transmitir em primeira mão, digamos, aquilo que é a leitura que faço do livro. Eu também penso que o livro é muito oportuno, e é oportuno também porque, por várias razões, que eu vou tentar identificar e partilhar convosco, mas em particular porque me parece que tem prevalecido na sociedade portuguesa e em particular nos territórios onde a floresta é hoje mais representativa, tem prevalecido uma narrativa que é preciso desconstruir. E é vital para o país desconstruir esta narrativa, porque nós temos realmente que fazer um caminho alternativo. E a floresta é parte desse caminho, porque a floresta é de facto importante para manter uma matriz relativamente estruturante nos territórios, e também porque é parte da valorização de uma grande parte destes territórios. E porquê que eu falarei um pouco ainda no final sobre esta questão, e porquê que me parece tão importante desconstruir a narrativa que prevalece e construir uma alternativa. E portanto eu penso que neste sentido a obra, este livro, tem também essa função. Aliás, eu acabava de lhes dizer que eles fizeram este primeiro livro e têm agora a responsabilidade de lhe dar continuidade, porque de facto eles provocam aqui um momento, uma certa ruptura, uma ruptura que a sociedade portuguesa precisava de fazer e para a qual temos que chamar toda a gente, porque de facto é uma missão complexa, é uma missão difícil, mas já é o tempo de fazermos um caminho alternativo para o território português, e a floresta é uma parte imprescindível dessa dinâmica. Um livro, do meu ponto de vista, tem, enfim, é muito interessante a vários níveis. A lógica escolhida pelos autores é, digamos, desde logo, numa primeira fase, os primeiros capítulos são muito intensos e são exaustivos na perspectiva de revelarem números que se prendem exatamente com a história da nossa floresta e aquilo que é hoje a nossa floresta, e porque é que nós vivemos a tragédia, na perspectiva deles naturalmente, porque é que nós tivemos que viver a tragédia que foi a tragédia de Pedrógão e a tragédia de 2017. Eu vivo na região centro do país, vivi muito de perto esta tragédia, continuo a vivê-la, porque não sei se têm ideia, mas dos 100 concelhos da região centro, 50 foram afetados por esta tragédia de 2017. Uns mais, outros menos. Alguns, como o Conselho de Oliveira do Hospital, teve mais de 90%, 95% da sua área afetada pela tragédia de 2017, mas muitos outros, alguns até em que se perspectivavam alterações muito importantes, até na própria floresta, como por exemplo o município de Vozela, que estava a fazer um trabalho muito interessante. Também eles tiveram mais de 70% da mancha florestal afetada, mas muitos outros. E é claro que aquilo que recordamos melhor, mais e de forma mais dramática, e que mais nos diz e que deve continuar a dizer, é de facto a tragédia humana que Portugal viveu e o número de mortes que vivemos há um ano atrás. E portanto, de facto, este livro começa por exatamente falar sobre esta tragédia, explicá-la um pouco e apresentar-nos também, digamos, as situações que, na perspectiva dos autores, conduziram a esta tragédia de Pedrógão, de Voz, e a tragédia depois também, enfim, de outubro de 2017. Portanto, eles apresentam números, eu não posso aqui falar-vos de tudo, enfim, apresentam os números relativos exatamente àquilo que é hoje a nossa floresta e os cenários que conduziram, do ponto de vista dos autores, a esta situação. Evidentemente também as questões climáticas que
também estiveram, digamos, na origem da gravidade dos acontecimentos. A área ardida, de facto, os problemas que nós temos, para além da floresta também, é que de facto o livro é muito denso, tem imensa informação, mas eu gostava de vos ler algumas partes, vou tentar fazê-lo de forma muito sumária, e começava por vos ler aquilo que aparece aqui no parágrafo da página 20, onde os autores dizem porque que escreveram este livro, porque que sentiram vontade e desejo de escrever este livro. E a certa altura eles dizem: Portugal tornar-se-á mais quente, mais seco e mais árido. Ocorrerão cada vez mais fenómenos climáticos extremos, aumentando a sua intensidade e frequência. Nesse contexto, uma verdadeira floresta não só pode ser um agente para contrariar esta tendência regional, como é, na verdade, a nossa melhor hipótese de termos um território viável que sustente populações, fixe solos, água e sirva para alimentar o país. O que temos hoje não é nada disso. Necessitamos de uma discussão útil e frutífera, que modifique fundamentalmente a visão que existe para a floresta e para o mundo rural, e que pense a viabilização do interior do país e o seu repovoamento. Portanto, esta é, digamos, uma, entre outras, mas uma motivação muito importante que eles revelam aqui, mas, enfim, entre outras, de facto, razões que também apresentam de uma forma muitíssimo interessante. Eu fiquei mesmo muito satisfeita pela oportunidade de ler este livro. Enfim, continuam, e são de facto inúmeros, um dos capítulos também, o segundo capítulo, fala-nos de porque Portugal é um país florestal, é a questão que coloca. Diga-me que eu tenho que estar aqui, tenho que estar a procurar nisto, é complicado. Não. Portanto, se Portugal é um país florestal e então, de facto, abordam aspectos muito importantes que vão desde o que é hoje, de facto, a nossa floresta, o que foi historicamente, e vão mesmo muito atrás, não importa, mas sobretudo a partir dos descobrimentos, a transformação da própria floresta do ponto de vista dos ecossistemas que a compõem, mas também aquilo que aconteceu na dinâmica dos próprios serviços florestais a partir do século XIX, as opções que o país teve em 1875, registrei aqui, mas de facto 1875 a área arborizada de Portugal, 670 mil hectares, portanto menos 7% do território nacional. O papel do Estado, a presença do Estado na floresta, portanto um papel que de facto acaba por ser de facto sempre muito inconsistente. É de facto, temos períodos de alguma, enfim, que a razão prevalece e que é possível ter uma intervenção do Estado mais consistente, mas de uma maneira geral é perceptível a inconsistência da presença do Estado, é absolutamente inequívoco. E depois, enfim, sei que todos esperamos o que é hoje e como é hoje a nossa floresta, qual a composição que hoje domina, e vale a pena olhar para os números que eles têm aqui na página 30, aqui são muitas, na página 30, a relação de 2010, a composição da floresta portuguesa hoje, de facto, e aqui começam a surgir números que de facto nos devem pelo menos interpelar. A partir de 2010, eles aqui relatam-no, digamos, a espécie florestal que domina em Portugal passa a ser o eucalipto, com cerca de 900 mil hectares e com cerca de 10% da superfície total de Portugal. Portanto, hoje, e os números também estão aqui, portanto, dispenso-me porque provavelmente vão ler, mas de facto hoje Portugal tem cerca de 10%, enfim, hoje não será exatamente assim, mas em 2010 esta era a composição da floresta. Outros aspectos aqui são muito importantes, eu vou abdicar de facto o livro, vou passar os aspectos que a mim me interpelam e que nos devem interpelar a todos. Hoje, enfim, a realidade portuguesa, Portugal tem, hoje, enfim, nós temos 2% da floresta pública, da área pública, somos de facto com mais 3 países
o país do mundo que tem menos floresta, digamos, de propriedade pública, portanto somos nós, as Ilhas Cook, o Uruguai e os Barbados, portanto somos o país, um desses 4 países que tem apenas 2% de floresta de responsabilidade pública, o que significa que depois temos todo o resto, digamos, de propriedade privada. Mas depois são outros números aqui relevantes também e que vale a pena mencionar, números que nós conhecemos, de facto, e que tem a ver com a dimensão da propriedade, o significado que isto tem, de facto, a norte do Tejo, também estamos cansados de ouvir estes números, de facto, a dimensão da propriedade de facto minifúndio, que dificulta muito, de facto, a gestão, e há um número aqui que é realmente impressionante, em que eles às tantas apresentam os números relativos aos prédios rústicos em Portugal e que, de facto, com menos de 5 hectares, eu este número tenho que vos mostrar, porque de facto é uma coisa, eu não tinha noção deste valor, mas de facto 85% dos prédios rústicos em Portugal têm menos de 5 hectares. Assim, um país com cerca de 11 milhões de habitantes tem mais de 10 milhões de prédios rústicos. É de facto um número impressionante. E, portanto, estão a ver o que significa a gestão também, a gestão desta área. Enfim, também importante toda a análise que fazem da própria legislação, a análise cronológica da legislação, com destaque para a Lei de Bases da Floresta, portanto, de 1996, que está aqui também um dos seus responsáveis, de facto, e no fundo esta lei é aqui apresentada como sendo, de facto, uma oportunidade que o país teve e uma oportunidade que não agarramos da melhor maneira, portanto, de facto, mas eu também penso que algumas das pessoas terão conhecimento, os planos de gestão florestal, enfim, a extinção do Corpo Nacional da Guarda Florestal, a fusão da Autoridade Florestal Nacional com o ICNB em 2012, portanto as consequências dessa fusão, portanto que também é aqui apresentada como tendo sido mais, digamos, uma forma de extirpar, digamos, as competências à floresta e, portanto, de retirar recursos técnicos também e recursos de vigilância da própria floresta. Enfim, são de facto inúmeros aspectos que a mim me disseram muito e que penso que são da maior importância. Eu queria falar sobre eles e depois então faço uma análise mais global que é a minha. Também, de facto, é o debate inútil, esta aqui gostava de mencionar, na página 59. A questão, de facto, do eucalipto, a importância e a suscetibilidade do eucalipto e toda a questão à volta do eucalipto, já falarei um pouco, mas também aqui, inclusivamente, vale a pena dizer que este livro também tem alguma bibliografia muito recente, tem uma série de artigos científicos que são muito importantes, porque, de facto, recentemente há vários investigadores portugueses e não só, têm trabalhado esta questão do eucalipto, sobretudo o impacto da espécie, a natureza invasora da espécie e as questões relacionadas com a sua própria biologia, o impacto que tem nos ecossistemas florestais. Portanto, estão também aqui são mencionados alguns destes artigos recentes da maior importância, portanto, relativamente à espécie, também me parece que é importante, até porque essa é uma questão, é uma falsa questão que frequentemente é discutida. Há aqui há aspectos também que eu gostava de... é difícil, de facto. Aspectos de natureza mais política que também abrem seguramente aqui a polémica e o debate e que têm a ver com a porta giratória entre os poderes político e privado e, portanto, de facto, há aqui, estão identificados, portanto, não deixam de fazer um conjunto de protagonistas, de facto, da nossa vida política e particularmente da política florestal, que também tiveram responsabilidades em empresas privadas, designadamente associadas às indústrias do papel, portanto, da celulose, e, portanto, também não deixam de o fazer, portanto, não há, de facto, aqui
não há nenhum tema que os autores tenham evitado, pelo contrário, eu penso que há aqui um esforço de fazer uma avaliação exaustiva e construir uma narrativa alternativa. No tempo mais recente também se discute aqui bem o papel negativo e o papel prejudicial para os territórios que teve o Decreto-Lei 90/2013 ainda do Governo PSD-CDS, e de facto, mas também não apenas o papel negativo que teve esse Decreto-Lei e, portanto, digamos, a abertura que proporcionou, digamos, a uma maior expansão das manchas, sobretudo, em particular, enfim, do eucalipto, mas também o tempo que demorou o atual Governo para pôr em causa, e, portanto, apesar de estar previsto no programa do Governo, o tempo, de facto, que demorou a pôr em causa ou condicionar esta legislação. Portanto, não há também aqui, não se evitam estas expressões. Chamam a atenção para aspectos que são importantes e que têm a ver com, isto agora passando, se calhar já estou aqui a demorar um pouco demasiado, mas não deixam de mencionar os riscos que se mantêm, portanto, apesar de algum controle, apesar de algumas manifestações que apontam para uma reforma da floresta e, portanto, para algum condicionamento daquilo que têm sido as práticas de uma tolerância excessiva a estas espécies de crescimento rápido, a verdade é que há muitos riscos e os riscos também são aqui apontados. Esses riscos passam por permutas de terrenos e por algumas novidades que se anunciam e que têm a ver, por exemplo, com a nova valorização energética da floresta, que é de facto um risco imenso. Nós vamos transitar, se não conseguirmos construir narrativas alternativas e se não construirmos de facto demonstrar que a floresta tem valor com outra agenda, corremos de facto um risco enorme de que se imponha não a agenda da pasta do papel e, portanto, a importância que tem esse setor para a economia nacional, mas a agenda da bioenergia e, portanto, esse é também um risco que aqui não é, digamos, é talvez a dimensão do livro que ainda que não é ainda, digamos, exaustiva. Falta também aqui, e eu também já o manifestei aos autores da minha perspectiva, é preciso também desconstruir o mito do rendimento. A desconstrução do mito do rendimento do eucalipto é absolutamente urgente, porque não conseguimos construir uma agenda alternativa enquanto não desconstruirmos este mito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos que aceitar como compreensível, é preciso dizer que a grande mancha florestal do país situa-se de facto a norte e a centro do país, em particular no centro, portanto 60% destas manchas que são aqui, de floresta que são aqui discutidas, estão basicamente na região centro, mas é evidente que as pessoas têm que ter rendimento, as pessoas têm que encontrar valor na floresta ou nos territórios. Quando não há valor nos territórios, não podemos esperar que as pessoas que não têm empregos e que não têm soluções que as possam encontrar se também não têm apoios do Estado. E, portanto, o rendimento que podem extrair, por pequeno que seja, é um rendimento relevante para as populações que permanecem e que resistem nestes territórios, não havendo alternativas, porque é preciso dizer que Portugal tem abandonado 2/3 do território e que esses 2/3 do território não têm soluções de valorização, têm muito poucas soluções. O Estado desapareceu deste território e nós temos a ilusão que este território mantém uma atividade económica dominante, que é uma atividade rural, mas é mentira, já não tem. E não conseguimos construir uma alternativa, não temos uma alternativa de momento. E, portanto, o despovoamento é uma consequência inevitável da falta de valor que temos nestes territórios.
É, portanto, legítimo que as pessoas procurem encontrar as soluções mais fáceis. Mais ainda, se não há condições para alternativa. E, portanto, nós até podemos, como é o caso e que este livro procura fazer, é de facto desconstruir uma narrativa dominante, recorrendo a uma caracterização da cronologia da própria floresta, ao estado da floresta. E associa de facto algumas das tragédias que temos vivido e que vivemos em particular nas últimas 2 décadas a vários fatores, sendo que esses fatores são também a composição da nossa floresta. Para os autores, a composição da floresta tem sido uma motivação, um motivo para, de facto, que as tragédias se tenham verificado e que se possam continuar a verificar, sendo que os cenários climáticos e as próprias condições de despovoamento dos territórios também criam mais condições para que isso seja um caminho cada vez mais plausível. E procuram justificar, recorrendo aos cenários climáticos e também à própria organização da floresta. E, portanto, eles apresentam e tentam desconstruir esta narrativa. Mas isto não chega. É preciso construir a narrativa alternativa. Enquanto não o fizermos, prevalece a mais fácil. E a mais fácil é aquela que nos diz que Portugal precisa de viabilizar a atividade económica que nos garante um PIB e, portanto, a floresta, o tal mito de que o nosso país é um país florestal, prevalece. E também prevalece no Pedrógão, como estávamos há pouco a falar, em Góis, em todos estes municípios, mesmo esses que foram profundamente afetados, para eles o rendimento alternativo ainda é o eucalipto. E nós temos que perceber porquê. O Estado não está lá para oferecer uma alternativa. Não é pelo rendimento que tiram, é porque não tem outro. E, portanto, enquanto não construirmos a narrativa alternativa, e aqui o Estado é absolutamente essencial, é claro que é. E é esta a vossa responsabilidade. Vocês fizeram uma parte do caminho, que é importante. Até podem ser muito contestados. E pode haver aqui, com certeza que haverá, muitas áreas que podem e devem ser contestadas e apresentem-se então e discutam-se essas questões mais polémicas. Discuta-se. Mas este é um trabalho absolutamente essencial e eu, enquanto cidadã, estou-vos particularmente grata por terem feito este trabalho, por terem feito um ano depois da tragédia que o país viveu. E o país precisa mesmo de alternativas. O país precisa que se olhe para ele. Mas não se culpe. Não se culpe. Porque, de facto, a responsabilidade é nossa. E, portanto, eu estou-vos grata por isto, porque é realmente um trabalho inicial, abrem aqui um caminho, apontam, de facto, as coisas que estão mal na legislação, que estão mal na composição da floresta, que não é diversa. É evidente que isto é um problema. Que estão mal na legislação, na inépcia do Estado, não é? Na força que têm as grandes empresas que estão associadas e que têm, de facto, controlado este setor, sem dúvida, que não existam dúvidas. Estas de facto, porque são aquelas que conseguem criar valor daquilo que é hoje esta floresta que nós deixamos construir. E agora temos que fazer o tal caminho alternativo, que é de uma enorme complexidade. Para que consigamos fazer, é preciso então a tal agenda alternativa. Que espécies então passarão a ter valor? Que papel pode e deve ter o Estado? Que apoios devemos dar para que possamos ter de facto as tais espécies alternativas e possamos então ter uma outra composição para a nossa floresta, valorizando os ecossistemas, valorizando os serviços da floresta, naturalmente, e não só nos territórios. Portanto, aquilo que eu, para concluir,
Queria concluir dizendo apenas, manifestando uma vez mais a minha gratidão aos autores e à Bertrand pela oportunidade que deu também para abrirmos este processo e pedir aos autores que continuem. E o próximo caminho, o próximo desafio tem que ser desconstruir o mito do rendimento que tem a atual composição da floresta portuguesa, para começarmos a construir a agenda de uma floresta diversa, em sintonia com o território, com as pessoas, que permita de facto fazer de Portugal um país diferente, que é de facto aquilo que é o grande desígnio ecológico dos territórios. E portanto eu penso que este é um caminho que nós vamos ter que fazer, ou então continuaremos a ter de facto as tragédias, sendo que a tragédia maior é não sermos capazes de responder às pessoas e a Portugal por inteiro.